Histórias assombradas. E é esse daqui, o móvel misterioso. Olá, Ana. Quero primeiramente parabenizar pelo canal, que sou fã desde 2016. Olha, e acompanho seus relatos fazendo janta, os meus afazeres, e confesso que sou viciada. Todo dia ouço um deles. Bom, vamos iniciar o meu relato. Muito obrigada, viu? Os nomes são fictícios. Eu sou uma paulistana e moro em Portugal, onde conheci a senhora desse relato que vou chamar aqui de Margarida. Ela trabalhava na área de limpeza e nesse dia foi na casa do cliente que eu vou chamar aqui de Pedro. E aqui, Ana, as empresas de limpeza levam uma equipe para o local de trabalho e deixam na casa, onde vão realizar o trabalho, pegando as pessoas ao final da limpeza. Entendi. A casa do senhor Pedro era sombria, quieta. Ele morava sozinho, pois havia perdido sua esposa e seu filho em um acidente há muitos anos. E a ordem para quem ia lá limpar a casa a ordem para quem ia lá limpar a casa dele, que nunca eram as mesmas funcionárias, era o seguinte: limpar toda a casa, exceto um móvel específico, o qual o dono proibia expressamente de que chegassem perto, por algum motivo, que logo vamos saber. O móvel ao qual não se poderia chegar perto, o móvel do qual não se poderia chegar perto ficava em um escritório, e em cima daquele móvel havia o seguinte recado: este móvel não tem necessidade de ser limpo, agradeço. Que móvel era esse? Portanto, todas as funcionárias que iam à faxina naquela residência, que era de 15 em 15 dias, respeitavam esse aviso do senhor Pedro e nem sequer se aproximavam desse móvel, exceto Margarida, que o dia que adentrou aquela casa passaria por algo sobrenatural. Ela e a companheira de trabalho, que aqui vou chamar de Maria. Então começaram a faxina na casa e foram limpando os cômodos, e quando chegou no escritório, Margarida ficou muito incomodada com a poeira que havia naquele móvel, que estava ali o aviso, né, que era um móvel tipo um aparador. Era um móvel tipo um aparador. Margarida se aproximou, leu o recado, mas mesmo assim ignorou e resolveu passar um paninho por ali. Ana, ela começou a limpar o contorno ali do móvel, e ao chegar na parte da frente do móvel, seus cabelos foram ficando em pé conforme ela passava o pano naquele lugar. E quando chegou em um determinado ponto do móvel, seus cabelos ficaram em pé como se alguém os puxasse para cima. Margarida, assustada, gritou para a amiga, que veio ver o que havia acontecido, e se deparou com a amiga com os cabelos literalmente em pé e começou a gritar. Assim, as duas se afastaram do móvel e começaram a conversar sobre o que havia acontecido ali. E Maria, ainda sem crer no que havia presenciado, foi passar o pano no mesmo lugar, para saber se acontecia com ela a mesma coisa. Para saber se acontecia com ela o mesmo que havia se passado com a amiga Margarida. Ana, a mesma coisa com os cabelos de Maria. Se levantaram, o cabelo da Maria também se levantou. As duas resolveram se afastar e continuar na limpeza da casa sem voltar mais ali. Não satisfeita, Margarida voltou ali naquele lugar e olhou o móvel de novo, curiosa. Resolveu abrir então a porta embaixo de onde ela havia limpado ali, a porta debaixo desse aparador. E para surpresa dela, ali havia um lindo vaso com a foto da falecida esposa do senhor Pedro. E ao lado uma caixinha com a foto do filho dele. Ali estavam as cinzas daqueles dois entes queridos dele. Ana, eu acredito que aqueles espíritos protegem as cinzas deles e o dono já sabia, por isso cuidado com aquele móvel. Então, quando Margarida chegou ao escritório da empresa e nos contou essa história aos prantos, inclusive para o dono da empresa,
pediu que não fosse mais mandada para limpar aquela casa e, para sua surpresa, ele riu e disse: "Tá vendo? Não devemos mexer nas coisas alheias." Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Como foi o primeiro, desculpe os erros e se ficou longo, mas resumi ao máximo. Tenho muitos outros, em breve enviarei mais um. Grande beijo em você e em sua família e na sua gatinha. Amo quando você mostra ela também. Até o próximo relato. Beijinhos. Um beijo para você, muito obrigada. Mas eu achei curioso, porque poderia acontecer outra manifestação, mas é chegar perto, esfregar o móvel e o cabelo fica em pé, como quando a gente coloca as mãos naquela bola, que eu esqueci o nome, e o cabelo fica em pé. Mas isso é estática. Mateus, como que é o nome, gente, daquela bola? Bola que deixa o cabelo em pé. Deixa eu colocar aqui, ó. Bola que deixa o cabelo em pé. Ah lá, ó. A técnica é rápida, proporcionando uma leitura... O gerador de Van de Graaff. É assim que fala, gerador de Van de Graaff. Mas não sei se é assim que fala. As pessoas sentem uma leve coceira causada pelo vento de íon e ficam com o cabelo em pé durante o curto período de tempo que o gerador é ligado. Então, mas pelo que ela falou, é mais ou menos isso. Quando você põe a mão no móvel, o cabelo fica em pé. Mas ele fica em pé por qual motivo? Será que o espírito se aproxima, mas aí o espírito não faz nada além de deixar o cabelo em pé? Foi a mesma coisa com as duas. Elas não sentiram presenças, elas não sentiram uma mão tocar ou algo cair, que é uma manifestação mais comum assim de espíritos quando eles estão bravos, não querem que toque. Agora o cabelo ficar em pé no momento em que limpa o móvel. Ele não falou para não chegar perto ou não abrir o móvel, ele disse para não limpar, tipo, não encostar. E se ele já deixava esse aviso, porque ele sabia que alguma coisa acontecia ali. Elas morreram, que jeito que morreu a mãe e o filho? Quer ver? Aqui, ó. A esposa e o filho perdeu num acidente. Será que as cinzas tinham algum tipo de radiação, alguma coisa assim? Estranho, porque eu não tô pensando nisso como uma atividade fantasmagórica, mas talvez alguma outra coisa que tenha ali naquele móvel, que tenha ficado impregnado, talvez. Será que tinha alguma coisa a ver com extraterrestres? Deixa eu ver aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.